Voltamos com a cobertura do segundo turno das eleições 2018 e nós vamos imediatamente até o Palácio da Justiça porque a repórter Mirna Abreu tem informações de lá, Mirna. Gabriel, então acaba de chegar o primeiro material, o primeiro pendrive aqui na 33ª Zona Eleitoral. Os funcionários do Tribunal Regional Eleitoral já fazem, então, neste momento aí, a conferência do material para transferência para o Tribunal Regional Eleitoral. É a primeira escola, primeiro local de votação que deixa aqui o material e a gente vai tentar dentro de instantes, inclusive mostra aí o trabalho também do juiz eleitoral da 33ª Zona Eleitoral, Dr. Wagner Robes de Daro. Daqui a pouco a gente vai falar com ele. Enquanto isso, você ouve ao fundo as funcionárias comemorando novos materiais que começam a chegar aqui no Palácio da Justiça, lembrando que a 33ª Zona Eleitoral é a primeira a receber esse material devido à proximidade das escolas, dos locais de votação aqui. Nós vamos tentar, inclusive, dentro de instantes, já falar com o Dr. Wagner, para ele falar um pouquinho sobre esse material, sobre o papel do cartório eleitoral, em emitir esses resultados, em passar esses resultados para o Tribunal Regional Eleitoral. O que a gente percebe é que chegaram aqui os materiais da escola Francisco Glicério, também da escola Castorina Cavalheiro, e a gente vai tentar falar aqui também com o Dr. Wagner. Doutor, primeiro material também aqui da escola Benedito Sampaio. Dr. Wagner, boa tarde. Queria que você falasse de forma geral aí como Campinas se comportou nesse segundo turno. Olha, foi bem tranquilo, mais tranquilo do que imaginávamos. O segundo turno geralmente é mais tranquilo, porque são menos votos, são poucos candidatos, né? São 2 candidatos para presidente, 2 candidatos para governador, então são 2 votos. As pessoas já estão acostumadas em função do primeiro turno, enfim, todos esses fatores contribuem para a maior tranquilidade. E aí foi bastante tranquilo no dia todo. Houve denúncias no 190 e denúncias aqui no telefone também. Mandamos tanto os servidores do cartório eleitoral quanto a polícia, mas no local nada foi encontrado. Então, que tipo de denúncia, doutor? A denúncia de que estava tendo boca de urna, denúncia de uma propaganda irregular. Por exemplo, teve uma denúncia de um caminhão que tinha um pôster de um candidato. O caminhão foi encontrado, mas não tinha nenhuma propaganda irregular no caminhão. Não sei se tinha antes e tiraram, enfim, isso não dá para saber. Mas todas as denúncias que chegaram até os cartórios eleitorais, todas elas foram averiguadas? Todas foram averiguadas. A polícia também me informou que todas as informações do 190 foram verificadas e nada foi encontrado de irregular. Doutora, a gente está falando aqui da 33ª Zona Eleitoral, que é considerada a zona mãe em Campinas, inclusive nas eleições municipais. Ela é quem, de certa forma, faz o registro. Hoje, qual é a função da 33ª e dos outros cartórios eleitorais também? Na eleição municipal, a zona mãe que faz o registro dos candidatos. Na eleição nacional, como é este o caso, ela não faz registro, o registro é feito no TRE. Então, ela não tem uma função diferenciada. Na verdade, nós estamos na mesma situação das outras zonas eleitorais na eleição nacional, né? Nós temos responsabilidade para o centro de Campinas, são 17 escolas no centro de Campinas que nós fazemos a coleta dos votos e a remessa para o TRE, a totalização quem faz é o TRE. Esse pendrive é que, então, diretamente num sistema do TRE, que essas informações vão lá para São Paulo, é isso, doutor? Exatamente. Cada pendrive desse aí que você está vendo é uma urna eletrônica. São os votos que foram deixados em uma urna eletrônica. Então, este pendrive, ele é informado agora no nosso sistema e automaticamente ele é remetido. As informações que estão dentro dele são remetidas para o TRE e o TRE
faz a totalização. Por isso que a totalização sai depois no Tribunal Regional Eleitoral e no Tribunal Superior Eleitoral, não é? Doutor, tanto no primeiro turno quanto neste, nós observamos o trabalho também das pessoas que participam da logística, buscando esse material, trazendo e ficando à disposição da Justiça Eleitoral. Eu queria que o senhor falasse da importância dessas pessoas nesse momento das eleições. Não, essas pessoas são fundamentais. Nós não conseguimos fazer eleição sem os mesários, sem os apoios, sem os coletores de mídia, sem as pessoas que estão sempre nos ajudando. E dessas pessoas, só para você ter uma ideia, em Campinas são mais de 10 mil mesários. Mais de 10 mil mesários. Sem contar as pessoas de auxílio do juiz nas escolas, sem contar os funcionários das escolas que nos ajudam. E esse pessoal todo aí que você está vendo, desde o motorista da Kombi que vai buscar a urna, até o meu chefe de cartório aqui, que é o que coordena todo o trabalho. Então, essas pessoas todas, se não fossem elas, nós não conseguiríamos. E o sucesso da eleição, desse enorme evento, se dá em função desse envolvimento, porque essas pessoas se dedicam muito ao trabalho nas eleições. Graças a Deus, dá tudo certo. Doutor, uma outra questão também, para que quem está em casa entender, foi muito anunciado que a eleição de governador nós já teremos, conforme os dados forem apurados, já sendo repassados. No entanto, para presidente, por conta do horário do Acre, né, a diferença de fuso horário, será apenas após as 19 horas. O que é? Esses dados eles ficam já no TRE, mas são disponibilizados apenas após esse horário? Então, o TSE procura segurar as informações até o fim das eleições em todo o Brasil. Então, como nós temos estados que têm horários diferenciados, então o TSE ele tem um controle dessas informações. Mas isso é tudo no Tribunal Superior Eleitoral. Nós aqui não temos nenhum controle sobre isso. Nós só pegamos os nossos votos aqui e remetemos para eles. Existe cumprimento do código, existe cumprimento da lei das eleições, a Constituição Federal faz algumas especificações, então tudo isso é pensado de acordo com a legislação própria. Uma outra questão, no primeiro turno nós terminamos aqui a apuração por volta de que horário e qual a expectativa de hoje? Bom, olha, como você pode ver, as mídias já estão chegando. Olha, são 5h30 e nós já conseguimos aí um bom número de escolas. Então, é possível que nós terminemos aqui na 33ª. É bom que se diga, a 33ª tem uma facilidade nisso, porque as escolas são todas próximas aqui do centro. Então, se forem as outras zonas, existem escolas que são distantes, são bairros distantes. Então, até que as mídias cheguem, até que eles façam esse trabalho que nós estamos fazendo, pode ser que demore um pouquinho. Eu acredito que entre 19 e 20 horas nós tenhamos um trabalho resolvido aqui em Campinas. Ótimo, então, e bom trabalho aí na transmissão desses dados aqui dos eleitores da nossa cidade, doutor. Obrigado, sempre à disposição. E a gente continua por aqui, Gabriel, acompanhando a chegada desse material e daqui a pouco nós vamos até a zona 2, a zona 375, que é a maior de Campinas. Ela tem cerca de mais de 185 mil eleitores. Então nós vamos daqui a pouco, porque ela também, até por conta daquilo que o Dr. Wagner acabou de mencionar, ela é uma das que recebe o material por último, devido à distância das escolas, dos locais de votação. E justamente nela que daqui a pouco, quando a gente tiver o sinal verde de que as urnas estão chegando nessa zona eleitoral, a gente volta a falar com você. É com você aí no estúdio, Gabriel. Tá certo, muito obrigado, Mina, pelas informações, parabéns pelo trabalho no Palácio da Justiça, muito bacana, vocês acompanharam aí a chegada dos envelopes com os pendrives e já passando os votos para o TRE de Brasília, é o trabalho da Mirna Abreu, juntamente com o juiz da Zona 33, o Wagner Hobby, muito bacana a entrevista, esclarecendo todos os pontos e sempre é bom avisar, né, da segurança que dá as urnas eletrônicas aqui do Brasil. Vamos fazer o seguinte, um giro agora pelo Brasil para mostrar quais estados nós estamos
com o segundo turno para governador e em seguida eu já passo, a gente tem urnas apuradas em muitos estados aqui do Brasil. Então, primeiro os confrontos e já eu passo as urnas apuradas. Vamos lá. Começando por região, Rio Grande do Sul, é José Ivo Sartori do MDB contra Eduardo Leite do PSDB, esse é o confronto do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina a gente tem o Gelson Merizio do PDT e o comandante Moisés do PSL, confronto de Santa Catarina. Aqui no Sudeste, vamos lá, em São Paulo, João Dória do PSDB versus Márcio França do PSB. Depois no Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, contra Eduardo Paes, do DEM. Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, contra Antônio Anastasia, do PSDB. No Centro-Oeste, aí esse é o confronto de Minas. Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Juiz Odilon, PDT, contra Reinaldo Azambuja, do PSDB. No Distrito Federal, Ibanez, MDB, contra Rodrigo Hollenberg, do PSB. Vamos agora até o Nordeste, Sergipe, Belival do PSD versus Valadares Filho do PSB, esse é um confronto. Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra do PT versus o Carlos Eduardo do PDT. No Pará é o Márcio Miranda do DEM versus o Helder do MDB, mais um confronto. Em Rondônia, Expedito Júnior do PSDB versus o Coronel Marcos Rocha do PSL. Em Roraima, Antônio Denário, do PSL, versus o Anchieta, do PSDB. No Amapá, tem o CAP, do PSB, versus o Valdez, do PDT. Amazonas, fechando, portanto, o segundo turno de governador, Amazonino Mendes, do PDT, versus o Wilson Lima, do PSC. Esses são os confrontos do segundo turno que a gente tem para governador. Informações que chegam a todo momento. Vamos lá, urnas apuradas no Rio Grande do Sul. Ivo Sartori, 51,60% versus o Eduardo Leite com 48,40%. Início das urnas apuradas, mas uma virada se concretizando do Sartori no Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, Eduardo Paes, 51,54% e o Wilson Witzel, 49,46%. Início de votação também, mas no começo o Eduardo Paes na frente do Witzel. No Pará, o Helder com 60,96% e o Márcio Miranda, 39,04%. Minas Gerais, urnas apuradas, no início, 65,76% para Romeu Zema e o Anastasia com 34,24%. Mais urnas apuradas em Rio Grande do Norte, 2% das urnas apuradas, a Fátima Bezerra do PT tem 62,08% e o Carlos Eduardo com 37,92% do PDT. Santa Catarina, 3% das urnas apuradas, a gente tem o comandante Moisés com 65,45% e o Gelson com 34,55%. A Minas já tem condições no Palácio da Justiça? Ainda não temos, então vamos analisar. A gente tem acho que algumas bocas de urna também para falar. É começo de urnas apuradas, mas boca de urna é importante também, que dá um norte para a gente saber sobre os confrontos agora para governador deste segundo turno. Boca de urna no Distrito Federal deu Ibanez do MDB com 69% e o Rodrigo Hollenberg com 31%. Essa é uma boca de urna no Distrito Federal. Minas Gerais, Romeu Zema do Novo tem 66% e o Antônio Anastasia do PSDB está com 34%. Lembrando, boca de urna, não são as urnas apuradas. Mais uma no Rio de Janeiro, Witzel com 55%, Eduardo Paes do DEM com 45%. Rio Grande do Sul, Eduardo Leite do PSDB, 52%, José Ivo Sartori, 48%. Lembrando que a boca de urna, em começo, já tem uma virada aí no Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo, a gente falou, João Dória na boca de urna, 52%. E o Márcio França do PSB, 48%, voto a voto, hein? Muito disputado essa eleição para o governo aqui do estado de São Paulo. Vai chegando papel a todo momento e a gente vai informando vocês sobre o governo do Brasil inteiro. Distrito Federal já com 47,55% das urnas apuradas. A gente tem o Ibanez com 71,22% e o Rodrigo Hollenberg com 28,78%.
Ou seja, aquilo que a gente viu na boca de urna, a larga vantagem do Ibanez está se concretizando agora na apuração das urnas. No Distrito Federal, 47,55% e uma diferença muito grande, hein? Ibanez 71% e o Rodrigo Hollenberg com 28,78%. Pará também já está com urnas adiantadas com 14,78% dos votos, o Helder está com 52,80% e o Márcio Miranda com 48,20%, disputa mais acirrada no Pará, hein? O Helder com 52% e o Márcio Miranda com 48%. A gente vai atualizando, o tempo inteiro vai chegando as urnas apuradas e a gente vai informando para vocês aqui o resultado de segundo turno. Para presidente é a partir das 7 horas da noite e a gente vai informando também as urnas apuradas, tá certo? A gente vai fazer uma pausa rapidinho, já já eu volto com a Mirna Abreu, diretamente do Palácio da Justiça, com mais informações e a todo momento a gente vai informando para vocês aqui, governo do estado de São Paulo, quando começar as eleições para presidente e vamos fazer de todo o Brasil para você ficar bem informado. Cobertura das eleições 2018 é aqui na TV Câmara Campinas.